Que bênção, glória a Deus. Boa noite, irmãs, boa noite, meus irmãos. Bênção do Senhor sobre todos. Me alegra muito, né, como eu tinha falado, me alegra muito ver essa sala cheia. Isso é uma bênção. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês, eu compartilhei aqui com os irmãos na segunda-feira, aqui com os homens, né, uma palavra bem prático, né, algo de a gente colocar na prática. E eu acredito que vai ser bênção, né? Deu para a gente esclarecer bastante coisas na segunda-feira. E acredito que hoje não vai ser diferente. Vamos orar para a gente dar início, então? Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por cada família, cada pessoa que aqui está representando a sua casa, que está buscando uma porção a mais do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado aquilo que mais é precioso, que é a verdade, que é a tua presença, aquilo que é eterno. E nós te agradecemos por isso, Pai, mesmo nós não sendo merecedores, mas o teu favor está sobre nós, sobre a nossa casa, Pai. Nós te agradecemos. Eu te peço, Pai, sobre esta reunião, a tua presença, que o teu Espírito Santo venha fluir, Pai, nos corações das minhas irmãs, dos meus irmãos, e que o Senhor encontre, Pai, tudo aquilo que elas estão buscando e traga a resposta. É em nome do Senhor Jesus. Nos dá a direção, Pai. Nos aponta o caminho. Mostra aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que precisamos realizar, Pai. É em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda, Pai, a tornar a nossa vida uma vida de glorificar ao Senhor. É em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou tentando pegar o jeito aqui de compartilhar a tela. Vamos ver se eu vou dar conta aqui, irmãos. Normalmente eu costumo fazer só com a Bíblia aqui na frente e era isso. Todas estão enxergando aí? Sim. Glória a Deus. Então, eu deixei essa pergunta aqui porque o assunto se trata justamente sobre isso, né? Nesses dias onde a gente vê tanta coisa, né? E a gente às vezes acaba esquecendo aonde nós devemos buscar as saídas, as entradas, tudo, né? Todo o curso da nossa vida, às vezes a gente acaba esquecendo do lugar onde que nós devemos buscar. Então, eu separei alguns versículos, alguns textos aqui para trazer um pouquinho mais de clareza, né? Para retirar as nossas dúvidas em determinados momentos da nossa vida, onde que nós podemos buscar o nosso auxílio. E também avançando não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos onde nós devemos buscar o nosso auxílio, a nossa direção, o nosso modelo de vida, aonde tudo nós devemos concentrar. Amém? Então eu deixei essa pergunta aqui para que a gente possa se fazer essa pergunta. O que nós estamos buscando? Né? O que buscais? O Senhor ou as coisas do mundo? E o primeiro texto que eu separei, acho que já vai entrar na tela de vocês aí, está em Colossenses 2, 20 ao 23. Esse é o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, para a gente ter um pouquinho de clareza aí sobre o que a Bíblia diz acerca disto. Versículo 20 vai dizer assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas tantas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, o que ele está dizendo aqui nesse texto? Por que se nós estamos mortos com Cristo, se é que a gente tem essa certeza que estamos mortos com Cristo, por que nós buscamos todas essas
ordenanças para as nossas vidas? Por que que a gente se carrega disso? De não toques, não proves, não manuseis? Por que que nós temos que encher ainda de leis as nossas vidas? Se nós já estamos mortos com Cristo, né? Aparentemente, quando a gente começa a colocar algumas leis, alguns impedimentos, algumas regras, digamos assim, nas nossas vidas, como diz aqui no texto, até parece ter uma aparência de sabedoria, né? Uma humildade, uma disciplina para o corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E aqui eu quero compartilhar agora o outro texto, e aí depois a gente vai fazer um comparativo desses dois textos aqui do que ele aconselha. E olha o que ele diz aqui, é o próximo capítulo. Ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Ou seja, se a gente tem essa certeza, eu pelo menos tenho essa certeza de que quando Cristo ele morreu na cruz e ressuscitou, ele fez isso para nos resgatar. E se ele nos resgatou, eu creio também que nós também estamos mortos e já nos ressuscitamos com Cristo também. Nós temos uma nova vida. Então, o que que a Bíblia nos aconselha? É buscar as coisas de cima, as coisas do alto, e não as coisas da terra, né? Por quê? Assim como Cristo, Cristo já está na eternidade com o Pai. Então, nós buscando as coisas do alto, nós estamos apontando para o mesmo caminho. Estamos apontando para a eternidade. Agora veja que, quando eu vou voltar aqui o texto, só para a gente continuar lendo ali. Se a gente começa a encher de regras as nossas vidas, isso mostra o quê? Que nós não estamos buscando as coisas do alto. E o porquê? Como que eu posso saber? É porque quando você busca as coisas do alto, automaticamente você faz a vontade daqueles que estão no alto, que é o Pai e o Filho. Então você não precisa ficar se enchendo de regra, não vou fazer isso por causa disso. Você vai esquecer da lei. Porque a lei para você vai ser o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus quer para a sua vida. Então, automaticamente, tudo aquilo que o Senhor pedir a você, você vai estar fazendo. Você não vai precisar de uma lei aqui da terra, não toque, não prove para conduzir a sua vida. Então, essa é a diferença. E sem contar que tudo que a gente faz através aqui da terra, com regras, com leis, como aqui diz no finalzinho aqui do versículo 23, isso é uma satisfação somente para a carne. Ou seja, se satisfaz a carne, não glorifica o Pai. E a nossa intenção é tudo que nós fizermos que glorifique ao Pai. Amém? Então a gente tem essa diferença. Os textos nos aconselham a buscar sempre as coisas de cima, as coisas do alto. E aí agora eu quero, para quem está com a Bíblia física, né, a tradicional de papel, se você voltar aí umas 4 ou 5 páginas, você já vai cair nesse texto, que é Filipenses 3, do 4 ao 20. E ele vai estar falando acerca aqui de Paulo. Paulo dando contando aqui a sua experiência, né, o que ele viveu, e também trazendo um conselho direcionado para isso, né, o que ele acha das coisas da carne e o que ele acha das coisas do alto, as coisas de cima. E aqui ele vai dizer assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que ele está dizendo? Imagine você, se você quer confiar na carne, quanto mais eu poderia confiar na carne, ele está dizendo. Por quê? Olha os atributos que eu tenho. Eu era circuncidado ao 8º dia, ou seja, que era a aliança do Antigo Testamento, essa era a aliança com o Senhor.
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele era um fariseu. Todo mundo sabe que Paulo, ele era um estudioso. Ele era extremamente estudioso, inteligente. Paulo era um homem letrado. Segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Né? Segundo a justiça da lei, ele era irrepreensível. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu, pela vontade da carne, por confiar na carne, eu era irrepreensível. Eu era o cara. Como homem, eu era modelo. Então, eu sim poderia confiar na carne. Porém, aconteceu algo na história que fez Paulo mudar essa visão. Fez Paulo mudar a concepção dele do que buscar. A partir do versículo 7, ele vai dizer assim, mas o que para mim era ganho, ou seja, todos esses atributos que ele citou aí acima, ele diz assim, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o que ele está dizendo assim? Todos esses atributos que eu citei acima, o qual que aos meus olhos, como homem, me fazia ser um exemplo, no qual eu, pela carne, eu poderia confiar, quando eu conheci Cristo, eu vi que, na verdade, todas essas coisas eu não tinha nem como comparar pela excelência do conhecimento de Cristo. E ele foi além. Aqui no finalzinho eu vou falar aqui o que ele disse ali, deve estar aparecendo aí para você. Ele vai dizer assim, pelo qual sofri a perda de estas coisas, e as quais, estas coisas, e as considero como esterco. Ou seja, pensa Paulo, com todos esses atributos, estudioso, considerar toda a sua vida de dedicação à lei, considerar como esterco diante do conhecimento, da sabedoria de Cristo. E aqui, não sei se todos conhecem a história de Paulo, mas acredito que sim. Se não conhece, ainda leia todos os livros as cartas que Paulo escreveu. E você vai ver a mudança que houve na vida de Paulo. Paulo, que era estudioso, ele começou o quê? Ele abandonou a sua vida anterior, a vida que levava através da confiança na carne, da confiança no seu próprio braço, da confiança nos seus estudos, e começou a fazer o quê? Praticar aquilo que o Senhor estava lhe ensinando, aquilo que o Senhor estava lhe trazendo do alto. Então, e Paulo, né? Paulo, ele é uma pessoa muito expressiva para nós, para a nossa fé. Então, eu acredito que se Paulo teve essa mudança, essa decisão de buscar algo do Senhor, eu acredito que isso já é um suficiente para que sirva de exemplo para nós, né? Que a gente busque as coisas no alto. Continuando, ele vai dizer assim, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Então, isso aqui também foi um versículo que me trouxe, assim, algo para eu refletir, né? Porque até estava conversando com a Fábio, a gente costuma dizer assim, que hoje já não vale, né? Nós não vivemos mais na lei. Verdade, porque a lei antes ela era para quê? Você cumpria toda a lei para você ser salvo. Você precisava cumprir com toda essa lei. Depois de Cristo, você é salvo pela fé. Porém, a lei, Jesus disse que ele veio e cumpriu toda essa lei. Mas não é por isso que a gente não vai cumprir, porque senão é a mesma coisa que eu estou dizendo assim, bom, então quer dizer que eu posso roubar e matar. A diferença da lei do Antigo Testamento para a de hoje é que a lei dada por Moisés, hoje ela é dada individualmente, só que por Deus. Né? Como assim? Então quer dizer que eu vivo na lei? Não, irmão, calma. Você hoje vive pela graça. Porém, tudo, eu creio assim, tudo aquilo que Deus fala não é lei, só que é uma lei individual. É algo para você cumprir. Você já parou para pensar que, de repente, o que Deus fala para mim, ele pode não falar para você, mas para mim é lei.
Ele quer que eu obedeça aquilo que ele falou. E aqui Paulo está dizendo isso. Que hoje o que ele vive? Ele obedece à justiça dele e vem pela fé de Deus. Então ele não vive uma vida desordenada, sem cumprir nada. Não, ele continua cumprindo. Só que agora as coisas mudaram. Vem de uma forma diferente, mas ele continua obedecendo. Ele já não busca na lei do Antigo Testamento, que eram as coisas dadas pelo homem, as coisas da terra, coisas do mundo. Agora ele busca as coisas de cima, as coisas do alto, que é a vontade do Senhor. Versículo 10 assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, pronto, ficou para trás. Até porque a gente não tem como mudar. Só que agora, daqui para frente, eu vou viver de uma outra forma. Então, se antes eu buscava viver conforme a carne, obedecer às coisas da carne, daqui para frente eu vou viver como? Se eu já morri e ressuscitei com Cristo. A Bíblia me aconselha a buscar as coisas do alto. A Bíblia me diz que eu sou agora nova criatura. A Bíblia me aconselha a ser transformado pela renovação da nossa mente. Mas a Bíblia também diz que é para eu renovar a mente, mas não conforme as coisas do mundo. Não vos conformeis com este mundo. O que é não se conformar com o mundo? Não entrar na forma do mundo, no padrão do mundo, na mentalidade do mundo. E agora, como é que eu vou me renovar a mente? Com o que eu vou me renovar a mente? Com as coisas do alto. Então é lá que eu tenho que buscar tudo. A minha obediência tem que ser as coisas do alto, as coisas do Senhor. A minha confiança tem que estar nele. A solução para tudo que eu for fazer tem que vir de lá. Tem que vir do alto. Versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. O que ele está dizendo aqui nesse trecho que nós lemos? Ele está dizendo assim, cuide para você viver tudo aquilo que você já recebeu do Senhor. Agora, se tem alguma coisa que você sente diferente, não se preocupe. Ah, mas o irmão está vivendo uma coisa, mas eu ainda não consigo viver aquilo que o irmão está vivendo. Ele está dizendo assim, não se preocupe. Versículo 15, aqui no finalzinho, ele vai dizer assim, Deus, ele te revelará. Calma, você ainda não chegou nessa fase, mas o Senhor, ele vai te revelar isso. E ainda ele diz mais, seja meu imitador. Como é que eu vou imitar Paulo? Antes ele vivia de uma forma e confiava na carne. Mesmo ele sendo irrepreensível, ele confiava na carne. Agora, ele continua sendo irrepreensível, mas ele não confia mais nele. Ele confia no Senhor, nas coisas do alto. Então, essa é a diferença de como que nós vivíamos antes, como nós devemos viver agora. Qual que deve ser o nosso buscar? As coisas do alto. Porque Paulo, aqui, ele entendeu que ele tinha que fazer o quê? Imitar a Cristo. Ele aprendeu com Cristo. Versículo 18, vai dizer assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Aqui Paulo está aconselhando, dizendo assim, olha, eu já tinha falado a respeito de algumas pessoas para vocês,
Agora eu falo novamente, chorando. Eles são inimigos da cruz, porque vivem de acordo com a vontade da carne, buscam as coisas desse mundo. Olha só no versículo 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele vem fazendo alerta aqui, vários alertas aos irmãos, para ter cuidado com as pessoas, né, que só buscam as coisas terrenas, que só confiam na força do seu próprio braço, onde que a sua vontade está em fazer a sua própria vontade. Né? E ali ele dizia, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre, buscam agradar somente a si mesmo. E aí vamos voltar ali para o texto de Colossenses, vamos dar continuidade ali a partir do versículo 3, nós tínhamos parado no 2, e aí ele vai continuar aconselhando, dizendo assim, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, mate a sua vontade. Se você tem vontade de fazer as coisas terrenas, mate essa vontade. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E olha que ele diz, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivias nelas. Ou seja, tudo isso você praticava antes de conhecer a Cristo. Agora não pratique mais. Versículo 8 vai dizer assim, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Cuide com o que você vai falar, não fale palavrão. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que está dizendo assim? Se você agora é nova criatura, você se despiu do velho homem. Mas você não se despiu somente do velho homem. As práticas do velho homem também foram embora. Não tem como você se revestir de um novo homem e praticar o que você fazia antes. Isso é incompatível, né? Então, se muda uma coisa, muda tudo. E vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então, segundo a imagem, o conhecimento vem segundo a imagem daquele que nos criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, para esse novo homem surgir, nós temos que buscar o quê? As coisas do alto, para que realmente se cumpra isso, para que Cristo seja tudo em todos, como unidade. Então, nós não podemos andar segundo a nossa carne, as nossas vontades. Nós precisamos sim buscar, assim como diz as Escrituras, fazer a vontade do Senhor, buscar as nossas ideias, buscar tudo que nós vamos fazer, a direção do Senhor para que nós façamos. E nós temos, isso é algo bem prático, porque nós temos toda uma Bíblia que nos mostra exemplo dos nossos antepassados, de como que eles viveram, como que eles se relacionavam com Deus. Hoje à tarde até a Fábio falou sobre como as facetas que o Senhor se apresenta. Então, olha, observem que nós tivemos quantos mil anos de história que os nossos irmãos viveram para nos deixar como exemplo. E aí hoje a gente vai viver de uma forma desordeira, de qualquer maneira, é como se eles tivessem vivido aquilo em vão. É a mesma coisa que Cristo tivesse morrido em vão. Não tem o porquê Cristo ter morrido se é para eu viver de acordo com a carne. Você já parou para pensar nisso?
Mas quando eu decido fazer somente a vontade da carne, buscar somente as coisas da terra e satisfazer o meu corpo, é isso que eu estou dizendo. Cristo morreu em vão, não precisava ele ter morrido. Porque eu não vou buscar as coisas do alto mesmo. Entre o conhecimento de Cristo e o meu velho homem e as minhas velhas práticas, eu vou ficar com as minhas velhas práticas. Então, eu vejo que esse é um tempo em que as coisas estão ficando muito claras. É muito fácil a gente escolher um lado a seguir. Pelo menos no meu coração, eu não tenho dúvida nenhuma do qual lado seguir, de onde buscar, de qual fonte buscar as coisas. Para mim é muito claro que a gente precisa buscar no Senhor tudo, né? Como eu tinha falado ali sobre a questão da fé, né? Quando a gente fez no Ouvindo Deus, que é justamente isso. E nós sabemos, né? Se você estudar aqui as Escrituras, você sabe que tudo que nós vemos, tudo que é aparente, tudo que foi criado no mundo físico, ele vem da partir do mundo espiritual. Então, quando a gente busca as coisas no mundo espiritual, busca no Pai, nós estamos buscando na fonte, na fonte. Então, a gente não vai estar consertando ou buscando uma direção pela metade ou pelo meio do caminho. Nós vamos na fonte, naquele que detém toda a sabedoria, aquele que nos conhece, como nós ministramos esses dias, que nos conhece antes mesmo de nós sair do ventre da nossa mãe. Versículo 12 vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Aqui agora ele está dando. Antes ele falou alguns atributos que era o que nós vivíamos na outra vida, antes de nós conhecer Cristo. Ele diz, ó, tá vendo essas coisas que você vivia antes? A ira, a cólera, né? As coisas que nós falávamos, abandona. Isso ali é do velho homem. Agora eu vou te dizer o que você precisa fazer. Te revista como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, seja misericordioso, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. Se sobre todas essas coisas revestivos de caridade, talvez algumas versões vai estar assim, de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vosso coração, para que a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Então aqui ele nos instrui, é algo muito prático. Vê que é algo claro. A Bíblia deixa muito claro o que nós precisamos fazer, aonde nós devemos buscar, como nós nos revestirmos e como nós nos comportarmos. Então, quando você buscar as coisas do alto e buscar fazer a vontade do Senhor, pronto, você não vai precisar se encher de regra dentro da igreja, se encher de dogmas e leis. Não vai precisar, porque você vai estar fazendo tudo de acordo com o que o Senhor tem ministrado na sua vida, no pessoal. Você está buscando as coisas do alto e fazer a vontade dele. Agora você é uma nova criatura. E mais, ele diz aqui, ó, e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fosse chamados em um corpo. Ele está dizendo que você foi introduzido num corpo. Cristo te resgatou e te introduziu nesse corpo, que é o corpo dele. Então ele diz assim, e sede agradecidos. Falar de gratidão, seja grato, que hoje acredito que é uma das palavras que deveriam voltar um pouco mais para o nosso vocabulário, que é acerca da gratidão. A gente vê mais murmuração do que gratidão. E o Senhor está dizendo assim, antes você murmurava, agora seja agradecido. E aqui eu estou encerrando já, deixei 2 versículos aqui para a gente meditar. 1 Coríntios 10, 31, ele vai estar dizendo assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmão? Quando você entender que você tem que buscar no Senhor, buscar as coisas do alto,
Você vai parar de ficar perguntando assim, será que eu posso beber ou não posso beber bebida alcoólica? Será que eu posso fumar ou não posso fumar? Será que eu posso participar de tal festa ou não posso participar? Por quê? Você vai ter a consciência clara que tudo aquilo que você está fazendo, ele tem que seguir uma ordem. É uma pergunta que você vai ter que fazer. Eu estou com uma dúvida nisso aqui, não sei se eu participo ou não participo. Qual é a pergunta que você se faz? Espera aí. Eu participar disso vai glorificar o Senhor? Vai dar glória a Deus? Se vai, amém, irmão. Vai sem medo. Agora, se bater uma dúvida no seu coração e você achar que aquilo não vai glorificar o Senhor, então você já sabe a resposta. É bem simples. Aí vai parar com aquela coisa, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? É só você perguntar algo para o Senhor. Pai, será que isso aqui glorifica o Senhor através da minha vida? É só isso. Vai ver que muitas atitudes você vai eliminar da sua vida. Por quê? Porque grande parte das nossas atitudes, das coisas que nós não fizemos, não glorifica o Senhor. E aí, como a gente falou no início, por que a gente fica se enchendo de regra? Isso você pode, isso você não pode, isso deve, isso não deve. É porque a gente ainda não busca no Senhor. A gente não busca transformar a nossa vida de uma forma que tudo que nós fizemos glorifique ao Senhor. A partir do momento que você buscar viver de uma forma que tudo que você faça glorifique o Senhor, pronto, irmão, não vai precisar mais ficar inventando regra de pode, não pode. Simples. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui agora eu te faço uma pergunta. Na verdade, você teria escolha? Não. Você não tem escolha, na verdade. Eu me lembro que um dia eu trouxe um exemplo numa das lives que nós fizemos e trouxe uma reflexão, acho que foi para os homens, dizendo assim, imagine você, né, a gente sabe que hoje uma casa, né, um apartamento, né, enfim, um imóvel, ele hoje está num valor alto, né? É caro para você comprar hoje, adquirir um imóvel, né? Mas imagine você trabalhar, né, uma vida toda, você adquirir um imóvel. Aí você adquire esse imóvel, e aí quando você adquire, o corretor vai dizer assim para você, bom, o imóvel agora é seu, porém, você pode usufruir dele uma vez por semana, 1 hora. Mas como assim? Meu Deus, trabalhei uma vida inteira para comprar esse imóvel e eu posso usar ele só uma vez por semana, 1 hora? Não, não pode. Se eu comprei essa casa, ela é minha, eu vou usar a hora que eu quiser, né? Eu vou morar nela. Agora observe que é esse o pensamento em relação a nós. Se Deus ele nos comprou, ele não tem direito de usufruir de nós? E será que nós nos relacionar com Deus às vezes 1 hora por semana? Será que a gente não está fazendo isso? Desse exemplo que eu dei? A Bíblia que está dizendo, nosso corpo e o nosso espírito foi comprado com o preço de sangue. Uma pessoa precisou morrer para nos resgatar. Então, hoje nós pertencemos ao Senhor. Se Ele nos comprou, nós somos dele. Então, na verdade, a gente não teria escolha. Nós não temos que ter escolha em obedecer ou não obedecer ao Senhor. A gente, na verdade, não deveria ter escolha de querer glorificar Ele ou não glorificar. Eu vou pensar se eu vou querer glorificar o Senhor ou não. Na verdade, a gente não deveria ter escolha. A gente deveria fazer isso porque nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou. Assim como antes nós éramos escravos do pecado e nós não fazíamos outra coisa senão pecar, porque o escravo ele só obedece o que o seu dono manda. Como nós éramos escravos do pecado, o pecado fazia o quê? Com que a gente pecasse cada vez mais. Porém, o Senhor nos comprou. E agora, o que ele espera de nós? Que a gente glorifique a Ele. Então, eu acredito que, né, essa mensagem fica muito claro o que o Senhor deseja de nós. O que nós realmente devemos fazer. Buscar as coisas do alto. Eu acho que não fica muito difícil. Acredito que fica algo muito fácil, muito claro para a gente, né? Se a gente, às vezes, se pegar dizendo assim, não sei, parece que Deus não está falando comigo, ou não sei que direção tomar, começa por aí, buscando as coisas do alto. Tudo que você for fazer, glorifique o Senhor.
Diga assim, glória a Deus, eu estou indo trabalhar porque a gente pode escolher se vai dar glória a Ele ou não. Nesse sentido, assim, de ter essa escolha. De você ir trabalhar e dizer assim, não, eu estou indo trabalhar pela força do meu braço. Eu confio na força do meu braço. Mas a gente esquece que para a gente acordar foi o Senhor que teve que devolver o espírito, o fôlego de vida. É o Senhor que nos despertou. Se o Senhor não nos dá o ar para a gente respirar, como é que você vai trabalhar? Então, a gente, na verdade, depende de Deus e a gente não reconhece isso. Esse é o detalhe. Então, essa mensagem é para nos trazer uma clareza do que nós devemos fazer. De começo. É tudo, irmãos. Tudo. Tudo que nós vamos fazer, a gente pergunte ao Senhor. Pai, será que essa minha atitude está te glorificando? Será que eu estou sendo um bom representante do Senhor aqui na Terra? Será que todo o conhecimento, toda a vivência dos meus irmãos do Antigo Testamento que me ficou de exemplo, toda a sabedoria de Cristo, assim como Paulo falou, que não é nem comparado com a sabedoria humana, será que tudo isso que me foi deixado e mais o resgate pela minha vida, será que tudo isso, será que está transformando a minha vida ou não? Porque observe que não é pouca coisa, irmão. Não é pouca coisa que nós ganhamos. Toda a Bíblia, quantos mil anos para ser construída? Vida de quantas pessoas custou? O sacrifício de Cristo para nos resgatar. O Espírito Santo que nos é dado, que nos consola, que nos dá a direção do nosso dia a dia, que nos garante, é o selo do nosso resgate, é o selo da nossa salvação que nos garante a vida eterna com Cristo. Então a gente não ganhou pouca coisa. E também não foi pouca coisa que o Pai pagou por nós. Então, o mínimo, eu vejo assim que é, como as Escrituras falaram ali, seja agradecido, seja grato por você poder fazer parte disso. Então, hoje que eu vejo o mínimo que eu posso fazer, o mínimo, mas assim, o mínimo mesmo, o básico, é buscar as coisas do alto, para que eu possa, para que a minha vida glorifique ao Senhor. Porque isso faz o quê? Demonstra a gratidão por tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda vai fazer pela minha vida. Amém, meus irmãos? Hoje ainda nós vamos fazer algo, mais um benefício que nos foi alcançado, que é a ceia, que é essa nova aliança, que cada vez que nós fizemos, nós trazemos à memória. Então, eu vejo que a gente ceia todo mês, a gente traz à memória, para quê? Para deixar claro qual é a fonte, qual é o lugar que nós devemos buscar, o porquê que nós estamos vivendo. Porque não tem como eu me alimentar e ser resgatado por algo da eternidade e viver segundo a carne. É incompatível, né? Eu me alimento da eternidade, que é Cristo, mas vivo segundo a carne. É algo meio estranho, né? Mas o correto é a gente se alimentar de Cristo e viver para Cristo. Glorificar a Cristo. Amém? Todos aqueles que tiverem seu pão, peço que vocês peguem. E nesse momento, coloque seu coração diante do Senhor. E assim como diz as Escrituras, sede agradecido. Porque, irmãos, nós estamos aqui na sala, estamos em 28 pessoas. Quantas pessoas que estão fora e que ainda não conhecem a Cristo, que ainda estão revestidos do velho homem e que às vezes não sabem o que fazer da vida e poderiam ter esse conhecimento que nós temos. Mas nós fomos alcançados. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ser agradecido, buscar as coisas do alto, permitir com que Deus transforme as nossas vidas e que através das nossas vidas outras pessoas sejam alcançadas, para que elas venham experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo corpo de Cristo, que foi partido, que foi castigado por nós. O corpo do teu Filho.
A Bíblia diz que foi o Verbo que se fez carne, e que pela tua misericórdia nos resgatou. Então eu te agradeço, Pai, pela coragem do teu filho, pela dedicação de ele ter ido até o fim, de ele ter sofrido para nos deixar como exemplo, por ele te glorificar. Eu te agradeço, Pai. Nós consagramos o pão que representa o corpo de Cristo e nós reconhecemos, Pai, essa aliança e te agradecemos por essa aliança. E nós te declaramos, Pai, que nós desejamos fazer parte dessa aliança. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos o pão e damos graças ao Senhor. E nós partimos o pão. E eu peço que todos os irmãos partam o seu pão e participem, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que eu ceio, irmão, me vem na mente que muitas vezes na nossa vida tem decisões que são um divisor de águas na nossa vida, que pode mudar o curso da nossa vida. E eu vejo coisas assim, digamos, do nosso cotidiano, né? Às vezes, fazer uma mudança, né, de cidade, enfim, qualquer outras escolhas, né? E eu vejo que são coisas importantes. Agora, como que eu me vejo diante de uma escolha que aponta para a eternidade, a qual a mudança afeta a minha eternidade? Você consegue imaginar isso? A eternidade aonde você vai passar a eternidade. Irmãos, eu não sei quanto tempo nós temos nessa terra aqui ainda. Mas se a gente viver até os 80 anos, digamos assim, nós estamos no lucro. Só que a gente acha assim, nossa, 80 anos são bastante. Mas o que é 80 anos diante da eternidade? Não é nada. Isso se a gente chegar até os 80. Então, observe que essa decisão de nós fazermos parte dessa aliança, de nós assumirmos esse compromisso com Cristo, mudou o curso da nossa eternidade. E glória a Deus por isso, por nós sermos resgatados pelo Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo suco que aqui representa o sangue de Cristo e que está sobre nós. Eu te agradeço, Pai, porque através do sangue foi nos gerado vida, e não só vida aqui na terra, mas a vida eterna com o teu Filho. Nós te agradecemos, nós consagramos o suco da videira e abençoamos, Pai. Abençoamos os meus irmãos e te agradeço por hoje nós podermos estar compartilhando com os irmãos aqui. Eu te louvo e te agradeço, Pai, e te peço que o Senhor nos ajude a sempre te glorificar. Cada passo que nós dermos, que a gente glorifique ao Senhor. Nós te agradecemos, irmãos. Todos nós podemos participar do sangue do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é até engraçado, né? Eu me lembro que, eu sei que é algo muito espiritual. Eu fiz a catequese, fiz os 4 anos de catequese e tudo, né? E eu me lembro até, eu e a Fabi, a gente riu disso, que quando eu comecei a fazer o GC, que lá no GC, olha só, isso há poucos anos atrás, quando eu me converti, que eu fui descobrir que o Cordeiro de Deus, que tanto a gente cantava, Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, que eu fui descobrir que o Cordeiro era Cristo. Olha só. Mas o que eu entendi também? Que o conhecimento da parte do Senhor, ele é algo espiritual e ele só vem, só é dado, só é revelado através do Espírito Santo. Por quê? Por que eu vejo isso e hoje eu entendo isso pelas Escrituras?
Simples, por aquilo que nós lemos através de Paulo. Paulo, ele não era estudioso. Hoje você não vê pessoas extremamente estudiosas e que não creem nas Escrituras? Por quê? Porque a Bíblia ela não é um livro normal como os outros. A Bíblia é um livro espiritual. E coisas do espírito, como diz as Escrituras, só o homem espiritual discerne. Então, hoje eu fico pensando assim, muitas pessoas talvez ainda não tenham essa revelação do que realmente o que é a ceia, o que é ser introduzido no corpo de Cristo. Mas eu também entendo porque talvez ainda o Espírito Santo não revelou ainda no coração. Mas eu tenho certeza que a hora que as pessoas tiverem essa revelação profunda da importância, da grandiosidade que é fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, nada mais segura essa pessoa para se doar por completo ao Senhor. Então, graças ao Senhor, hoje o Senhor ele me deu esse entendimento, essa profundidade do que é o corpo de Cristo, o que é essa aliança que nós fizemos com Ele. E eu agradeço muito ao Senhor por hoje Ele me trazer esse entendimento, porque através dele mudou o curso de toda a minha eternidade. Amém, meus irmãos? Eu vou orar aqui para a gente encerrar a gravação e depois, se vocês quiserem, vou passar daí para a Fábio. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, somente ser grato, Pai, porque as tuas escrituras diz que sem o Senhor, nada, quando a gente diz nada, nada, sem o Senhor, nada podemos fazer. Eu te agradeço porque nós temos o Senhor na nossa vida. Eu te agradeço porque nós temos uma vida por conta do Senhor. Eu te agradeço porque tudo que nós vivemos sempre tem um propósito. E te agradeço também, Pai, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz é perfeito. E eu te agradeço porque o Senhor deixou escrito, através do teu Filho. E eu creio que o Senhor disse que o Senhor estaria conosco até o fim. E eu creio no que o Senhor disse. Eu creio na tua palavra. E eu te agradeço por isso, Pai. Porque eu sei que nós nunca, nunca estaremos só. Nos momentos bons e nos momentos ruins. O Senhor sempre estará conosco. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está, pela casa que está sendo representada e pela aliança que cada um está assumindo com o Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.